Começa agora mais um Momento Halal, essa produção que a gente faz com muito carinho aqui na International Halal Academy. E o tema de hoje e o nosso convidado são bastante especiais. Eu estou aqui com o Sheikh Mohammed Al-Bukai. O Sheikh é da Mesquita Brasil, que é a mais antiga da América Latina. Ela foi fundada em 1929. E eu convidei o Sheik para nós falarmos de um tema importantíssimo para os seguidores da religião islâmica, que é o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, que é essa época que eles estão vivenciando agora, que se iniciou no dia 1º de março, com previsão de término no dia 30 de março. Mas não sou eu que vou ficar falando aqui do Ramadã, eu já vou começar as minhas perguntas para o Sheikh Bukai, agradecendo, Sheikh, a sua disponibilidade para nos ensinar, nos explicar um pouco sobre esse período tão especial. Assalamu alaikum, eu que agradeço o convite, uma honra para mim participar nesse momento halal com você, Cristina. Espero que possamos informar as pessoas, tirar dúvidas e deixar as pessoas assim com muito conhecimento sobre esse mês abençoado. Nada melhor do que falar do Ramadã dentro do Ramadã, né? Sem dúvida, Sheik, nós achamos que era imprescindível trazer esse tema e o objetivo dos conteúdos que a gente produz aqui no Momento Halal e assim como no nosso podcast, no Halalcast, o nosso objetivo é sempre explicar, esclarecer, trazer informações de qualidade para que as pessoas tenham uma real compreensão da religião islâmica, para afastar estereótipos negativos, qualquer tipo de preconceito ou de engano relativa à religião e aos seus praticantes. E Muito a bom. primeira pergunta, como não poderia deixar de ser, Sheik, é o que é o Ramadã e o que este mês sagrado significa para os muçulmanos? Na verdade, o Ramadã é o nome do nono mês do calendário lunar. O calendário lunar é igual ao solar, né? Tem 12 meses. O nono mês desse calendário, o nome dele é Ramadã. Então, o Ramadã realmente foi escolhido entre os outros meses para ser um mês especial. E se tornou especial por um evento que realmente marcou a vida dos muçulmanos, o início da revelação do Alcorão Sagrado. Então, foi um grande mês por causa desse evento, que Deus começou a revelar o Alcorão no mês do Ramadã. Isso aqui está registrado na segunda surata do Alcorão, que Deus diz que o mês do Ramadã, que nele que foi revelado o Alcorão. Então, ele foi também homenageado, elogiado, né, por ter o nome dele registrado no Alcorão. O único mês que tem o nome dele no Alcorão é o mês do Ramadã. E nele Sim. que foi revelado o Alcorão, e o Alcorão para nós é a mensagem divina para toda a humanidade, que encerrou os livros sagrados. Então, uma luz, um guia que marcou a vida do Islã, dos muçulmanos, e realmente equivale à criação do universo, porque é a nossa constituição do ser humano. Então, foi um mês muito abençoado. Cada vez que esse mês vem, a gente sempre fala da importância dessa ligação com o céu, né? Dessa revelação, que é para nós uma fonte do conhecimento. Nós temos, além de todas as fontes do conhecimento que a ciência, né, hoje tem, mas nós temos uma coisa divina, que é o Alcorão, que foi revelado nesse mês. O segundo motivo que deixou esse mês tão especial assim, que nele também que foi prescrito o jejum. Então, o jejum é uma prática, um dos pilares da prática islâmica. É, nós temos 5 pilares da prática islâmica, entre eles o jejum. Então, nele que foi prescrito essa adoração, que é o jejum. Então, essas duas coisas que deixaram esse mês ser um mês especial, um mês abençoado, um mês escolhido, um momento assim muito iluminado que os muçulmanos, uma estação, na verdade, da mesma forma que nós temos estações
assim do ano, que às vezes vem uma estação para trazer chuva para nós, que a gente precisa, né? Da chuva para a água. Aí outra estação vem para trazer outras coisas. Então, para nós é uma estação importante para alimentar o nosso espírito, para uma água, né, que alimenta, traz uma vida espiritual renovada para o muçulmano. Então, uma estação importante que todo ano o muçulmano passa para abastecer, para carregar a sua alma, a sua fé, essa energia positiva. Então, o mês realmente podemos dizer que ele é o mês mais importante durante o ano para o muçulmano. Eu chamo Sim, sempre alta temporada espiritual. é verdade. O Sheik, e depois eu vou fazer perguntas mais específicas sobre o jejum, porque, como o Sim, senhor mesmo disse, é um pilar, né, da religião. Mas nesse mês especial, existe uma recomendação para o muçulmano não só fazer o jejum, mas tem outras recomendações, né? O senhor poderia sim. explicar um pouquinho melhor como é que é essa prática, essa vivência do Hum. Ramadã? Então, como o mês do Ramadã foi escolhido para ser um momento especial, aí o profeta também nos informou que nesse mês nós vamos ter assim muitas oportunidades, umas vamos dizer como promoções, né, que além de que pode ser, qualquer adoração pode ser feita durante o ano, mas nesse mês em especial, as ações vão ser multiplicadas. Então, toda ação feita nesse mês é multiplicada. Se o profeta diz, se o muçulmano pratique uma coisa voluntária, ele terá recompensa como se tivesse feito uma coisa obrigatória fora do Ramadã. E se ele fez uma obrigação durante o Ramadã, como se tivesse feito ela 70 vezes mais. Então, vai ser multiplicada por 70 vezes. Então, um momento que as coisas multiplicam. Por isso que os muçulmanos procuram, né, acrescentar as boas ações nesse mês, praticar mais, Uhum. fazer mais, né, ações virtuosas, as ações virtuosas, a grande riqueza, né, que o ser humano tem nessa vida. Ontem eu falei até na minha aula aqui na mesquita sobre a importância das boas ações como riqueza que a gente colhe aqui nessa vida. A gente sabe que quando nós partimos dessa vida, eh, a gente não leva absolutamente nada daquilo que é material, mas a gente leva sim boas ações, a gente leva nossas ações que vão beneficiar a gente, a moeda que a gente usa a partir da nossa partida dessa vida, a única moeda. A gente sabe quando as pessoas viajam, troca na moeda, sabe, compra moeda, porque a moeda nesse país não serve no outro país, ele tem que trocar a moeda. Não, nenhuma, né? Nenhuma, né, Sheik? Nem a mais É, valiosa. exatamente. Então, agora, nessa viagem que a gente faz depois da morte, é uma viagem muito longa. Então, a gente tem que também ter moeda lá. E essa moeda chama boas ações. Depois da nossa fé, é as boas ações que a gente tenha feito aqui nessa vida. Quem acredita em Deus, acredita no juízo final, ele leva isso em consideração, porque a gente vai levar isso. O resto a gente deixa aqui. Por isso que o momento como o Ramadã é oportuno para a gente acrescentar dessas ações, essas riquezas que podem nos beneficiar, não só na a vida do pós da morte, mas também aqui. Tem um dito do profeta que diz: as boas ações protegem das calamidades, né? Então, a pessoa que faz muito ações virtuosas, boas ações, ele vai ser protegido. Essas boas ações protegem a pessoa dos grandes problemas, claro. A gente sabe que sempre tem medo, né, de acontecer alguma coisa conosco, com nossos filhos, com nossas famílias, com nossos bens, né? Então, a caridade, as boas ações em geral, não só a caridade, qualquer boa ação, e a boa ação muito mais ampla do que apenas uma caridade, podem servir como uma proteção, né? Protegem o ser humano nessa vida contra os grandes problemas. Então, uma riqueza que a gente tem, e no Ramadã, uma oportunidade para a gente acrescentar isso. As orações, Uhum. tem muitas orações voluntárias feitas no Ramadã, muitas caridades feitas específicas no Ramadã, leitura do Alcorão que a gente vem, né, fazendo
no Ramadã também, a gente recebe sheiks do exterior, né? Sheiks que vêm aqui só no Ramadã para fazer a recitação do Alcorão, tem vozes lindas, recitações maravilhosas. Uma coisa também que mais um fator, né, para que as pessoas sentem esse ambiente espiritual, eles escutam o Alcorão de uma forma eh, diferente, bonita. Então, realmente é um momento que é oportuno, né, para fazer mudança, transformação da vida. Com certeza. Agora, eu queria que o senhor falasse dessa questão do jejum, né? Então, assim, o que ele significa? Quem deve fazer? Eu sei que também tem pessoas que estão isentas, né? Então, eu gostaria que o senhor explicasse também para a gente. Então, o jejum, uma prática, foi prescrita sobre os muçulmanos, como Deus diz no Corão, da mesma forma que foi prescrita também para os outros povos anteriores, não uma coisa assim, específica para os muçulmanos, mas todos os povos, eles foi Uhum, prescrito, né, o jejum para eles. Uma prática que traz para nós muitos benefícios, tanto na vida física, na vida espiritual. Então, eu chamo ao Corão, o jejum como um curso espiritual, um curso de valores, né, que a gente consegue aprender uma escola de 30 dias para ter no final um certificado, sabe, para a gente aprender qualquer habilidade, a gente faz um curso. Então, o jejum, um curso de 30 dias, que realmente a gente aprende muitas habilidades. Então, a habilidade mais se presente, que é mais forte, que a gente aprende dessa prática do jejum, a gente ter força de vontade, aprender a ter controle dos nossos desejos, uma força que a gente precisa não só no Ramadã, durante a vida inteira. A gente precisa aprender a dizer não para as coisas que a gente realmente que fazem mal para nós. Então, o Ramadã, o jejum em geral, a gente consegue dizer não para uma coisa lícita. Imagina, o muçulmano deixa a sua comida, sua bebida, deixa de atender, né, o seu instinto, não pode ter relação com cônjuge, né, de madrugada até o pôr do sol. Então ele já tem coisas lícitas, falando comida, bebida, a uhum, relação íntima com a esposa, tudo isso aqui são coisas lícitas. Mas o muçulmano aprende durante 30 dias dizer não para uma coisa lícita, uma coisa permitida. Então, aprendendo isso, tendo essa força, por mais que ele está com sede, está com fome, mas ele consegue falar não, eu não vou comer agora. Isso aqui não é permitido nesse horário. Ter disciplina, né? Ele já sabe o horário, tem que ser nesse horário. Então, essa habilidade, durante 30 dias, no final, ele já está preparado para dizer não para uma coisa ilícita do mês do Ramadã. Uma pessoa que vence durante o mês o dizer não para uma coisa lícita, então, depois do Ramadã, ele tem essa habilidade para dizer não. E a maioria das coisas, Cristina, a gente vê que a fraqueza do ser humano, muitas pessoas caem nas coisas erradas, no pecado, fazendo coisas assim, traições, muitas coisas, porque eles não têm essa força, eles não resistem, eles acabam qualquer assim chamado, qualquer fraqueza, ele acaba caindo. Ele não consegue dizer não para uma tentação que aparece na uhum, frente. Então, o jejum, na verdade, porque a única adoração que é deixar alguma coisa, porque todas as outras adorações são ações, você faz alguma coisa. Exceto o jejum é totalmente diferente. Você deixa de fazer alguma coisa, você deixa de comer, deixa de beber, deixa de praticar. Então, isso aqui traz um benefício muito grande, ter essa força dos nossos desejos e ter controle. Isso aqui é fundamental da adoração do jejum. Então, eu acredito que muitos outros valores também que a gente aprende nessa escola, a escola de 30 ideias, que todo dia a gente lembra os valores, né? Além dos benefícios físicos, né?
que a gente sabe hoje, os médicos falam do jejum permanente, quanto ele é recomendável, Uhum. né? Uma coisa muito benéfica para o nosso corpo, abre espaço para o corpo fazer autolimpeza, né? Para autolimpeza para deixar o corpo assim, funciona bem. E além disso Quase uma também purificação, parece é uma purificação também, né, Sheik? para o corpo, isso, para o nosso Uhum, para o corpo corpo. e também para a Uhum, nossa alma, porque o ser humano, ele precisa assim, sentir a, a dor das outras pessoas, né? Eu li uma frase bonita que se a pessoa sente a sua própria dor, ele é um ser vivo, mas quando ele sente a dor das outras pessoas, ele é um ser humano. Então, na hora que a pessoa passa uhum, fome durante o dia de uma forma voluntária, ele lembra das pessoas que talvez passam fome de uma forma obrigatória durante o ano inteiro. Então, uhum. levanta esses valores, né, nossos sentimentos da solidariedade, de ajudar o próximo, sentirem que as pessoas eh, também eles estão sim essas coisas que a gente tem no ano inteiro. Então, ele levanta essa sensação nobre, né, de querer ajudar, de querer assim, colaborar. E fora de tudo isso, a gente lembra agradecer, agradecer pelas dádivas, né? A gente vê que no Ramadã as pessoas esperam a chamada, eles ficam nas mesas, né? Aqui no Brasil, talvez você não vê isso como um fenômeno, mas se você vai num país islâmico, por exemplo, você vê a Indonésia, tem 200 milhões de pessoas, todo mundo em casa, não tem ninguém na rua, praticamente, todo mundo está em casa, esperando nas mesas, né, as famílias, tudo, esperando a autorização de Deus para comer. Ninguém come antes de escutar a chamada que dizendo Deus é maior. Então, essa cena traz para nós uma consciência muito importante. Normalmente, quando você visita alguém em casa, recebe um convite para o jantar, você fica esperando o dono da casa chamar Sim, você e aham, falar: já está pronta a mesa, por favor, você pode vir aqui para começar a comida. Então, isso aqui traz para nossa consciência quem é o dono. A gente senta na mesa para comer, mas quem é o dono verdadeiro dessas coisas? Quem realmente preparou essa comida, essas dádivas, né, de comer, de frutas, comidas, tudo, a gente coloca. E quando você espera que a chamada fala Allahu Akbar, que Deus é maior, você lembra que Deus quem concedeu isso para ele que nos convidou, ele quem autoriza a gente comer. Então a gente lembra que essas dádivas são dele e a gente precisa agradecer. Então levanta também essa necessidade de a gente tem que agradecer a Deus, porque a gente acaba esquecendo, a gente usa as dádivas, usa as coisas boas, as bênçãos, mas a gente esquecer. Então, por isso que a gente cai na ingratidão. Então, o momento, o jejum traz para nós muitos benefícios, né? É um curso, uma coisa muito boa, mas isso aqui é apenas alguns benefícios que podemos aprender e ter depois o Ramadã. sim. E eu queria que o senhor também falasse sobre a questão de quem deve fazer, né? Porque eu sei Tá, que tem aí bem. algumas. Aham, Então, o Ramadã, o jejum do Ramadã é pessoas, quem deve fazer o jejum, pessoas muçulmanas que atingiram a puberdade e que têm uhum, saúde para fazer. Então, seja homem ou mulher que atingiu a puberdade, ele tem que começar a fazer o jejum durante o Ramadã. A partir todo dia, durante o mês do Ramadã, a partir de madrugada, até o pôr do sol. Durante esse uhum, período, é o jejum integral. Não pode comer, ingerir absolutamente nada durante esse período. Depois do pôr do sol, volta a ser liberado tudo. Então, esse período tem que ser feito o jejum. Agora, pessoas que têm dificuldades, até Deus disse isso no Corão Sagrado, pessoas que têm doenças, por exemplo, uma doença crônica, uma uhum. pessoa que não consegue jejuar, nunca ele pode assim fazer, por idade, talvez ele tenha uma idade avançada,
ou ele tem uma doença que precisa tomar remédio, isso aqui ele está isento, não precisa fazer o jejum, ele pode ter alternativa, pode ter, pagar um resgate, né? Que Deus disse no Corão, ele paga resgate, alimentar uma pessoa necessitada, um alimento por cada dia que ele, eh, do jejum. Então, Uhum. pode, se ele não vai fazer o mês inteiro, ele paga 30 refeições e alimenta pessoas necessitadas. É pessoa Sim. que tem uma doença, mas que não seja crônica. Por exemplo, a pessoa que fez uma cirurgia, está tomando Uhum. remédio agora durante o Ramadã, então ele não pode fazer agora, mas no futuro ele pode fazer. Então, essa pessoa não precisa fazer nada, pode quebrar o jejum no Ramadã, como pessoa gestante também, mulher grávida, mulher que amamenta, Uhum. ela não consegue fazer, tem dificuldade de fazer o jejum, ela quebra o jejum, ela não precisa fazer, mas lá no futuro, depois do Ramadã, pode ser em qualquer dia do ano, pode repor esses dias que ela quebrou durante o Ramadã. E não precisa pagar o resgate, mas ela precisa repor, fazer de novo todos aqueles dias que ela deixou de fazer. Então, realmente é para facilitar, não é para complicar. A pessoa que Sim, consegue vai fazer muito bem para ela, mas a pessoa que não consegue, claro, para não precisa se esforçar, não precisa assim, esperar que o jejum fazer mal para a pessoa, porque não é esse o propósito. O propósito é fazer o bem. Na hora que ele começa a fazer o contrário, não. O Islã fala, tem que ir ouvir o médico, se o médico fala, você não pode tomar, não pode, tem que tomar o remédio, não pode fazer o jejum, o médico, que determina, né, nessas situações. sim, com certeza. Interessante. Sheikh, agora sim, os muçulmanos costumam quebrar o jejum, né? Quando o sol se põe, e aí vocês vão voltar a se alimentar com as tâmaras e água. E eu queria que o senhor explicasse por quê. Tem uma simbologia também por trás disso, né? Na verdade, uma tradução profética, porque o profeta, Aham. por mais que ele tenha muitas opções, né, de quebrar o jejum, mas ele sempre escolheu a quebrar o jejum com água e tâmara. Claro, tâmara era a comida que é mais comum na região do Uhum, profeta, uhum. onde morava, uma fruta que é muito comum, todo mundo tem, então, e água, é óbvio, né, que a pessoa, a primeira coisa que ele vai querer, depois do jejum é beber água, né? Mas a tâmara que realmente é uma tradução, mas não é obrigatório isso. Se a Sim, pessoa sim, não tem tâmara, não precisa quebrar com tâmara. Pode quebrar com qualquer outra comida, já começa a comer, jantar. Mas é recomendável, né? Como o profeta já deixou isso como tradição, então os muçulmanos acabam seguindo os passos do profeta. sim, A tâmara, em geral, ela tem uma fruta, né, muito benéfica, ela tem açúcar que realmente durante o jejum, o dia inteiro, o corpo perde muito açúcar, muita energia. Então, essa fruta, na hora que a pessoa toma, ela dá essa energia, açúcar, ele vai diretamente para o cérebro, para o fígado. Então, ele acaba fazendo também dá uma energia rápida, né, para a pessoa poder rezar, fazer a oração. Aí depois ele volta para jantar. Então, uma sim, tradução, mas não é obrigatório. sim, sim, interessante. Sheik, durante o Ramadã, os fiéis são convidados a intensificar suas orações, como o senhor mesmo falou, né? E aí eu queria perguntar, também expressar sua gratidão pelas dádivas divinas, óbvio, mas assim, eu queria perguntar se o senhor, como religioso, se o senhor já testemunhou alguma história de transformação pessoal a partir do Ramadã. Eu fico aqui imaginando que devem ter histórias muito bonitas, né, de pessoas que realmente aproveitaram esse momento de maior conexão, né, com Deus, enfim, e colocaram ali as suas intenções e provavelmente foram atendidos. E eu não estou falando, pode ser algo que ela queria, mas pode ser de repente o desejo de ter essa conexão maior, pode ser um desejo de se perdoar
por alguma questão, ter uma inspiração para resolver alguma questão, enfim. Queria que o senhor compartilhasse um pouquinho com a gente o que o senhor já viu e tem visto ao longo aí da sua trajetória. Na verdade, tem muitas histórias, né, lindas, muitas coisas que aconteceram, principalmente no Laylat al-Qadr, né, a noite do decreto, uma noite que Uhum, nas últimas noites do mês do Ramadã, que é uma noite as pessoas ficam até madrugada, né? Eles ficam a noite inteira na mesquita. Aqui as mesquitas de São Paulo lotam, né? Ficam lotadas. As pessoas, mesmo cansadas, mesmo assim, eles fazem questão de ficar lá na mesquita durante a noite inteira até a madrugada. Eles rezam a oração e vai embora. Então, realmente são momentos muito assim, espirituais muito importantes. Eu vi muitas pessoas assim que essa noite o jejum, o Ramadã realmente fez uma mudança na vida delas, né? Muitas pessoas deixaram vícios, né? Muitos vícios, uhum, porque eles perceberam como essa força de vontade, que eles conseguiram deixar o cigarro, conseguiram deixar outras assim, substâncias que a pessoa achava que ele não consegue, mas durante o Ramadã ele aproveitou esse momento, né, para realmente deixar de vez, que está deixando praticamente o dia inteiro, então já aproveitou, ele deixou. Muitas pessoas, né, começaram, né, a se perdoar, muitas pessoas que receberam uma inspiração no noite do decreto para fazer alguma coisa, para abrir um caminho, para reconciliar um casamento. Então, muitas uhum, histórias que a gente acompanha. Eu saio no final, né, do Laylat al-Qadr, na noite do decreto, muitas vezes saio da mesquita, as pessoas no horário do suhoor, e aí as pessoas começam a falar coisas maravilhosas, né, que eles sentiram, que eles decidiram, né, coisas assim realmente muito impactantes, né, que histórias muito lindas, né, cada um tem história diferente, uma sim. inspiração diferente. Muitas pessoas recebem até mensagens, né? Uma luz, né? Para fazer alguma coisa, para deixar de fazer uma outra coisa. Então, realmente, o Ramadã é um ponto de virada, um ponto de transformação de vidas, mudança, né? Que aconteça, né? Muito nesse mês. Mas se a gente vai contar, tem muitas histórias, né, que podemos compartilhar, mas realmente isso acontece todo ano, muitas pessoas voltam, né, para, podemos dizer, retornam à religiosidade, retornam para Deus, né, Uhum, pessoas afastadas que eles estão, aí o Ramadã vem para como acolhida, acolhe essas pessoas, uhum, traz eles de volta para o caminho, e muitas histórias, né, de pessoas que estavam longe, aí o Ramadã foi um motivo, né, para poder voltar. Então, tem muita luz, né, desse mês e principalmente essas noites, né, que vêm no final do Ramadã, que são noites que o Deus disse no Alcorão que a noite do decreto, ela é melhor do que 1000 meses. Então, uma olha. vida inteira. E os anjos, Deus disse no Alcorão que nessa noite, os anjos, eles fazem cobertura do planeta Terra. Até o anjo Gabriel, ele desce nessa noite para acompanhar, né, as orações, as pessoas. Então, Deus diz que ela é uma noite da paz. Então, as pessoas sentem a paz, né, daquela Uhum. noite, a tranquilidade e serve como uma energia para o resto do ano. Eles saem de lá com a intenção que eles vão assim, continuar, vão melhorar. É muito, muito bom. Que bom, que bom. São esses testemunhos são tão importantes, né, Sheik, eu acho que em todas as religiões, na verdade, você ouvir, né, a pessoa contando, compartilhando a sua história e mostrando como a fé foi fundamental para alguma virada, para alguma conquista, para alguma, né, para uma evolução pessoal, isso é muito, muito bacana, por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Agora, o senhor falou não só da noite do decreto, que é o momento em que as pessoas se reúnem
nas mesquitas, mas eu sei que as mesquitas também elas promovem durante o mês do Ramadã, pelo menos muitas delas, a quebra do jejum, né? Sim. Quando o sol se põe, para que as pessoas estejam ali. O Ramadã também é um momento para fortalecer os laços entre as pessoas. Sem dúvida, né? Isso aqui também é um dos benefícios, grandes benefícios do Ramadã, que ele une as pessoas, começando pela família, né? As famílias ficam unidas, Uhum, sentam junto, porque tem só horário para comer. Porque durante hoje a nossa vida cotidiana, já cada um tem um é horário verdade, diferente, a é família não se une, verdade. talvez só o final de semana se une, né? Se der. Mas se der, né? Mas no Ramadã, no Ramadã, todos os dias, todas as noites, a família unida, unida não só assim para comer, mas unida de uma adoração. Então, aquela união é abençoada, uma união que as pessoas estão finalizando uma obediência. Então, realmente une essas famílias e une as grandes famílias também, não só a família pequena, mas os parentescos, os tios, as tias, né? Porque há muitos convites feitos, né, no Ramadã, as pessoas convidam outras, assim, os tios, as pessoas primos, né, para também quebrar o jejum junto, então acaba fazendo esse ambiente familiar muito, muito bom. E também na sociedade, né, como você falou, que Uhum, a gente tem a grande família, né? Que é a nossa comunidade, e se une também nas mesquitas. Aqui na mesquita, por exemplo, Mesquita Brasil, a gente tem jantares todos os dias, as pessoas vêm, mais de 300 pessoas, todos os dias ele vem aqui para quebrar o jejum, pessoas que a gente não conhece, pessoas que a gente uhum, vê aqui só na mesquita, ou as pessoas podem passar aqui na rua, eles acabam entrando, jantando. Então, realmente essa união é muito assim, importante, traz esses laços, fortalece esses laços sociais. E como eu falei, a gente acaba tendo esse sentimento de sentir a dor das pessoas, a necessidade das outras pessoas. Então, tudo isso é feito por causa desse mês, né? Por causa desse ambiente espiritual maravilhoso. E também a sim. caridade em geral, as pessoas fazem para nossa ainda comunidade maior, para as pessoas, né, os vizinhos, pessoas, muitas ações voluntárias, comunitárias, que as entidades islâmicas fazem, né, para Uhum, ajudar, não precisa ser muçulmano, mas qualquer pessoa, qualquer necessitado, porque realmente a gente não tem diferença nenhuma, né, entre, ou nós temos um irmão da fé, que é o outro muçulmano, ou um irmão do nosso pai Adão, né? Que faz parte também da nossa família. Então a gente também tem que se preocupar e nós temos que olhar e ajudar. ah, Quando puder, quando tem como ajudar, a gente tem que fazer. Então o Ramadã é um momento oportuno, né? Para fazer as caridades, fazer ações boas, comunitárias. E isso que realmente a sim, gente vê muito no Ramadã. sim, sim. Sheik, agora sim, a minha pergunta agora é direcionada é mais pessoal, assim, qual é a memória, né, que o senhor tem, assim, mais marcante do Ramadã? É, na verdade, tem muitas coisas, mas eu lembro mais coisas na Síria, né? Quando eu comecei, né, a fazer o Ramadã lá. Ramadã nos países islâmicos tem, assim, outra dimensão, né? Uma coisa grandiosa lá. Você vê que as pessoas nas ruas, na hora da quebra do jejum, vazias, não tem ninguém na rua, todo mundo está em casa, todo mundo. Uhum, Então as pessoas, aí depois da quebra do jejum, todo mundo vai na mesquita. Então, foi um movimento e muda tudo a rotina, né, das pessoas, muda o cotidiano das pessoas. Então, realmente, é isso aqui que a gente esperava, né? Principalmente o fim do Ramadã, né? Quando a gente era criança, a gente esperava o dia da festa, né? Que é a quebra do jejum, que é um dia muito também feliz, alegre, né? Principalmente para as crianças. Mas o Ramadã aí ajuda muito, né, o muçulmano para
para ter essa ligação com o seu Criador e para ter realmente uma reflexão também dentro de si, dentro das suas dádivas. É, aí tem muita coisa para citar, né? Mas, Sim, sem dúvida. é, Uhum. O Sheik, eu até fiz eu faço esse trabalho já para o grupo Fambras, que tem a International Halal Academy, a Fambras já faz algum tempo, então já faz também algum tempo que eu acompanho esse movimento, eu tive uma conversa com um outro sheik, o Sheik Ali Mamad, que eu falei para ele assim, Sheik, o legal de pessoas de outras religiões conhecerem o Ramadã é que tem coisas que se a gente observar, a gente aprende também, né? hum, Então, assim, eu fiz para ele uma pergunta, ele me respondeu essa pergunta e eu vou fazer para o senhor agora. O que que as pessoas de outras religiões podem aprender com o Ramadã? Ela não vai fazer, ela não vai vivenciar aquilo como vocês vivenciam, porque não faz parte da fé dela, mas se ela observar, tem coisas bacanas que ela pode aprender a partir do que ela observa, não é verdade? O sem que o dúvida, senhor não. destaca? Eu acredito que essa paciência, né, as pessoas, coisas que a gente recebe do jejum são coisas universais, né, não são coisas assim para o muçulmano. Por exemplo, a força de vontade, ter controle do nosso ser, assim, eh, o chefe do nosso corpo, que a alma, né, seja purificada. Então, são coisas que universais, não são coisas assim, Uhum, não são coisas assim só para o muçulmano, mas para o ser humano. Então, eu acredito que realmente sim. que muitos não muçulmanos, né, acompanham as nossas atividades. Eles tentam, né, fazer o jejum, eles até acham que é muito difícil. Como vocês conseguem ficar o dia inteiro sem água, se não tomam nem água, acham. Mas realmente a força que a gente aprende, a sensação da vitória, isso aqui que é o maior Uhum, ganho que a gente tem. Então, a sensação que você conseguiu, você tem força, você é forte, você não é uma pessoa escrava para os seus desejos, você não ser prisioneira daquilo que o seu corpo pede, né? Seja bom ou não. Então, esse aqui que é um maior ganho, que vencer nessa luta diária, vencer o nosso ego, vencer a nossos desejos ilícitos. Então, são grandes ganhos que a gente aprende e tudo precisa de esforço, né? Assim, as coisas grandes não são fáceis. Precisam. E outra coisa que muitas pessoas até fazem no jejum, mesmo não muçulmanos, eles querem aprender isso, querem ter essa força. Eu quero ser uma pessoa que tem controle das meus instintos, né? Então, é uma experiência única, importante para qualquer ser humano, para poder se ir mais longe, né? Então, sem paciência, sem dúvida. sem a paciência quando é importante, sem disciplina. Olha, são quatro assim, qualidades, são universais. Primeira, a paciência, a disciplina. Quantas pessoas que eles não conseguem colocar disciplina na vida? Horário para comer, horário para Sem dúvida. então, o jejum você ensina, não, tem horário, por minuto, é calculado nem por horas, é minuto que faz diferença. Então, pessoa que pratica essa disciplina, que tem paciência, não assim, cai facilmente, né, nas tentações, e uma pessoa sincera também, nos ensina a sinceridade, porque o jejum, uma adoração que ninguém vê você jejuando. Às vezes você pode ser vista rezando, pode ser vista ajudando, fazendo caridade. Mas jejuando, ninguém vê a outra pessoa, ninguém sabe, aliás, se Uhum, você está fazendo jejum ou não. Porque realmente as pessoas fazem somente porque eles acreditam naquilo. Isso aqui, a sim, sinceridade, não precisa fiscalização, olhando para mim para fazer ou deixar de fazer. A gente sabe que Deus está olhando para nós. Então, a sinceridade, né? Que a gente são coisas assim universais que qualquer ser humano precisa. E um curso que nos ensina isso, uma habilidade que a sim. gente faz para aprender a ser essas pessoas.
que qualquer pessoa, para atingir e ser bem-sucedida, precisa também. Sem dúvida, perfeito, Sheik. Inclusive, eu queria fazer até um registro aqui que assim, ao contrário do que muitas pessoas que desconhecem podem acreditar, existem muitos muçulmanos que esperam e recebem o Ramadã com muita alegria, né? As Ele, pessoas ele são tristes por espera, não ele fazer. fica feliz, né? Aí você pode falar, aí quem não conhece pode pensar, nossa, vai ficar feliz porque vai fazer jejum, vai. Mas a pessoa tá, porque pode, Sim, né, acontecer. E você vê que a pessoa recebe com muita alegria, né? Às vezes eu vejo assim, algumas fotos, algumas coisas, as pessoas decoram as suas casas, né? sim. Tem todo um envolvimento ali pela alegria de estar vivenciando aquilo, né? Então, eu acho que isso que fica que é muito bonito, né? É, Que eu acho que é o que eu falo, quem tiver sensibilidade para olhar, vai aprender, né? Vai aprender coisas, né? Então, por isso que me motivou essa pergunta. E agora, achei que assim, já para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse dessa festa, né? Desse encerramento, momento de encerramento do Ramadã, que até está aí nas suas memórias infantis, né? Como um momento de muita alegria. Eu queria que o senhor falasse, então, sobre o que é o fechamento, o encerramento do Ramadã e o que acontece também nesse momento. então, esse momento é um momento muito assim, especial. Eu vou dizer, o mês inteiro, né, fazendo jejum, dedicando, fazendo orações. Então, no final, ele vai se formar, vai ter o seu diploma, né? Aí o profeta diz: quem fez o jejum perfeito, fez, então terá todos os seus pecados anteriores perdoados. Então, Uhum, um prêmio que ele vai receber lá no final do mês. E vai finalizar com essa festa do dia seguinte, quando começa o mês, o início do mês, o seguinte, né? Que vem logo depois do Ramadã. Quando inicia, já quebra o jejum, é obrigatório quebrar o jejum. Então, nesse dia é um dia da festa, um dia da alegria, mas alegria do quê? Alegria de ter, assim, cumprido com uma obrigação, com um pilar dos pilares do Islã. Alegria de ter essa sensação da vitória, que você já é vitoriosa, você conseguiu fazer. Então, essa sensação é muito, muito grande, é muito gratificante, né? Que você consegue passar. Claro, o cansaço existe, mas uma coisa muito bonita, né? Que a gente tem que saber que o cansaço da adoração, da obediência, ele vai embora, mas fica o sabor doce dela durante anos e anos. uhum, E claro que o caso contrário, o prazer do pecado, ele também passa, mas fica depois a consciência pesada, é a uhum, dor que continua por muitos anos. Então imagina cada vez que a pessoa lembra os momentos que ele passou no Ramadã, cada vez que traz para a memória aqueles dias, aqueles momentos que ele ficava na mesquita, aqueles dias que ele ficava esperando o, a chamada para quebrar o jejum, aquelas dificuldades, aquela sede que ele passava. Então, isso aqui passou já não tem mais. Mas o que fica, a satisfação, o contentamento, a alegria de ter feito aquilo. Então, vale muito a pena, né, que a pessoa esforçar, mas sabe quando você tem uma conquista, aí no final uhum. você fala, missão cumprida, graças a Deus. Foi difícil, mas foi muito bom. Foi muito importante para minha evolução, para minha assim, transformação. Então, as coisas difíceis são coisas que transformam a gente. Esses momentos que a gente acha difícil, mas são os momentos que a gente mais precisa para poder fazer a nossa transformação. Então, Sim, essa festa significa isso, essa alegria, né? Para o adulto, para a criança, claro, que vai ter muitas feriado, vai brincar, vai comer doce, vai ter receber, né, também no presentes, né, dinheiro dos parentes. Então é um dia muito alegre para a criança, mas para o adulto também as visitas, né, que acontecem, né, famílias. Então um dia muito muito feliz também para realmente fechar como a gente fala com assim melhor forma nessa esse mês fazendo essa festa da confraternização entre as pessoas. que legal, muito bom.
Sheik, eu agradeço muito aqui a nossa conversa, esse esclarecimento todo, as mensagens que o senhor passou a cada resposta, né? Mensagens é, para que a gente seja perseverante, para que a gente tenha mais paciência, né? Para que a gente tenha mais disciplina na nossa vida. Como o senhor falou, são assim, são recomendações universais, né, para todos nós, na verdade. E eu espero que todo mundo que está nos assistindo que fique com essa mensagem também, além da sua explicação sobre o Ramadã, né? Quem nos assiste são pessoas que estão trabalhando no mercado halal, querem trabalhar no mercado halal, querem é, é, vender para o mercado halal, né, se relacionar, enfim, e sabem que precisam ter essa compreensão da cultura, da religião, para estabelecer esse laço de confiança, né, para fazer relações melhores e duradouras, mas que, além disso, elas também fiquem com essas mensagens tão importantes para todos nós, né? Então, foi uma conversa extremamente enriquecedora para mim, especialmente, em todos os sentidos, e eu sou muito grata. Eu que agradeço esse convite e podem sempre contar comigo. Espero que tenham gostado. Eles vão gostar também, pessoas que vão acompanhar. Espero que seja benéfico, né, para as pessoas, tanto muçulmanos ou não muçulmanos, né? Pessoas que querem conhecer, como você falou, né? Não precisa ser muçulmano para se ter conhecimento, para aprender. Acho que esse ambiente é muito amplo, né, para todos nós. Então, muito obrigado. Ramadan Mubarak para todos, né, nesse ano e todos os anos. Que seja um mês de bênção e da misericórdia para todos nós. Muito obrigada, Sheik, e eu agradeço a você que ficou conosco até agora e peço que, se você gostou desse conteúdo, que indique para outras pessoas, compartilhe entre seus amigos, colegas, familiares e que siga acompanhando o trabalho da International Halal Academy aqui, né, pelo YouTube, né, observando aí as nossas postagens, tanto do Momento Halal como do Halalcast, e também nos sigam no Instagram e no LinkedIn para acompanhar de perto o nosso trabalho. Muito obrigada e até a próxima. Bem-vindo à segunda edição do CETEC Halal, o Congresso Técnico Científico da International Halal Academy.